Olá, novamente, professor Ailton Freire, na disciplina Normas de Acessibilidade, no nosso curso de Técnico de Desenho da Construção Civil. A nossa terceira unidade trataremos de construindo uma cidade acessível e acessibilidade em ambiente urbano. Já dando continuidade à nossa disciplina, já da unidade 1, unidade 2, agora com a unidade 3, a gente está fazendo um apanhado do que a norma de acessibilidade, a 9050, traz para o nosso trabalho de desenhista da construção civil. Esses conceitos nos ajudarão a ter um portfólio e técnicas para elaborar um projeto, desenhar um projeto na área de construção civil. As nossas cidades, no dia de hoje, refletem um descompromisso com a organização dos espaços urbanos. Nós temos umas cidades com uma certa quantidade de anos e elas foram pensadas para o momento. Com o passar dos anos, as normas, as necessidades foram melhorando e a gente hoje em dia tem que adaptar nossas cidades a esse novo conceito, entre eles o conceito de acessibilidade. Então, pensar em um crescimento ordenado para as cidades, a partir de agora, não significa destruir tudo o que existe e iniciá-lo a partir de um novo traçado do tecido urbano. Nós temos que aproveitar nossas cidades das maneiras que elas foram pensadas, da maneira que elas foram construídas e adaptar essa nova nossa realidade. Ter um pensamento voltado a um reordenamento urbano das cidades é quase que condições básicas para a instalação de um processo democrático permanente e contínuo de planejamento. Então, ter esse pensamento contínuo de planejamento, de adequação, de melhoria das qualidades das nossas cidades, principalmente para a locomoção, que é o foco da nossa disciplina, norma de acessibilidade, tanto para o desenho do mobiliário urbano como os projetos de edificações, é chave para a gente ter uma cidade passível para todos usarem. Para produzir essa cidade que nós estamos falando, deve ser pensado dois pontos importantes. Não se cria novas barreiras para a mobilidade. A norma 9050 traz justamente isso. Tudo que é pensado e planejado a partir de agora deve pensar nesse novo conceito de criar a cidade sem barreiras a essa mobilidade, tanto por deficiente como portador de mobilidade reduzida, que, como a gente já comentou nas aulas passadas, é uma parcela significativa da nossa população. E outro ponto é gradativamente eliminar essas barreiras que já existiam. Então, os projetos, as edificações, as construções, o mobiliário urbano, a via urbana pensada da maneira como foi construída, deve ser agora modificada com os próximos passos. Gradativamente a gente vai eliminando essas questões do planejamento anterior e coloca novo conceito da acessibilidade, pensando em eliminar barreiras e tornar a cidade acessível. Aqui nós vemos exemplo do como era feito e como não deve ser feito hoje em dia. Foi pensado a calçada não para o portador de necessidades especiais, não para o portador de mobilidade reduzida, não para o deficiente. O mobiliário urbano foi pensado para a maneira como era para ser usado e agora merece essas considerações. Também deve ser pensado em reduzir as questões da falta de mobilidade. Na figura 2, nós temos uma calçada que foi pensada, planejada, adequada às normas de acessibilidade, mas não construída da maneira correta. Esse desenho da construção civil tem que ser especificado dessa maneira, seguindo a nova norma de acessibilidade. Tornar a cidade acessível para todos. Algumas ações podem ser tomadas nas instâncias, tanto municipais, estaduais ou federais, pensando nessa cidade acessível. O incorporar o conceito do desenho universal nos projetos e na legislação vigente é o primeiro foco desse processo, dessas ações devem ser tomadas por todas as instâncias, municipais, estaduais e federais. Essa norma nova de legislação, a legislação pensada para a cidade, deve incorporar os conceitos de ser eficaz e eficiente, levando o tema à acessibilidade. Então, deve ser elaborado legislações competentes de forma a colocar os conceitos de acessibilidade nesse novo foco da legislação. Treinar os técnicos, tanto do setor público quanto privado. Reciclagem, mostrar novos exemplos, ver as situações que já existem na prática e tentar incorporar essa visão para os técnicos do setor público, do setor privado e a gente levar isso também para os escritórios de arquitetura, de projetos e para o desenhista da construção civil. Incorporar os conceitos a partir da capacitação dessa mão de obra que vai fazer parte desse planejamento.
atentar a detalhes de execuções, principalmente as intervenções físicas. Isso deve seguir as normas, a legislação pertinente e as possíveis modificações que a 9050 está trazendo para o nosso projeto de acessibilidade. Outra iniciativa, outra ação, fiscalizar a ação de iniciativa privada para o correto cumprimento dos padrões estabelecidos. O Poder Municipal tem esse direito, tem esse dever de cumprir e fazer funcionar o que é pensado para o todo. Estabelecer parceria entre as diversas possibilidades de elaboração, execução e divulgação dessas ações bem-sucedidas é um passo primordial. Procurar as ações planejadas, as ações bem-sucedidas e divulgar a partir também desse corpo técnico, tanto público quanto privado. A divulgação do trabalho da acessibilidade de boas ações é um fato marcante para a construção civil. Procura-se alcançar alguns objetivos com essas ações. Produzir a cidade mais justa e democrática para todos. Esse é o principal objetivo do nosso planejamento da norma de acessibilidade, de toda a legislação trabalhada até o momento para incorporar esses conceitos de acessibilidade para essa cidade acessível. Promover a mobilidade acessível, tanto nas ruas, no transporte público, na edificação, num conjunto como um todo, nas obras públicas e privada. Possibilidade que o setor de transporte promova a integração dos diversos sistemas modais. É o trem, com o ônibus, com o táxi, com o pedestre. Integrar esse transporte, essa mobilidade na cidade, é um dos objetivos a ser alcançado também com o planejamento dessa cidade acessível. Repensar a cidade como um organismo vivo que está em constante transformação. Cada dia que passa, há modificações, a ampliação na malha viária, a ampliação na cidade, a modificação nas nossas edificações, e isso tudo tem que ser incorporado a essa questão. É repensar a cidade como um organismo vivo. Isso vai tornar as cidades acessíveis, como a gente tem exemplos diversos. Nessas nossas duas figuras, a gente consegue ver uma pavimentação diferente entre a rua e a calçada que vai trafegar o portador de necessidades especiais, o deficiente, a partir da diferença da pavimentação. Vimos uns blocozinhos vermelhos, uma calçada com um entorno amarelo, com uma diversidade de um piso tátil, que ele vai conseguir identificar onde passar, de que maneira passar, e quem está trafegando nos veículos vai identificar que aquele espaço é um espaço de transbordo de uma calçada para outra do deficiente ou do portador de necessidades especiais. Na segunda figura, tornar as calçadas livres e acessíveis. O mobiliário urbano tem que ser pensado para estar na face de uma das vias e o restante da calçada deve ser pensada para que todos circulem. A acessibilidade em qualquer cidade do país é indispensável. Não existe uma regra para tornar essa cidade acessível. Então, todas as metodologias de trabalho é pensada e tem 5 pontos que qualquer cidade, por mais diferente que seja em nosso país, pode ser seguido. Conhecer a situação da mobilidade da cidade é o principal eixo, primeiro eixo para tornar essa cidade acessível. Quando eu conheço a situação da mobilidade da cidade, eu posso identificar seu potencial e seus principais problemas. Também tenho que prognosticar as possíveis consequências desse não atendimento e quais são as possíveis soluções para o problema. Apresentar as soluções para problemas que tem diversas maneiras. O mesmo problema pode ter muito mais de uma solução. É tornar a possibilidade da solução mais viável possível. Pensar no melhor custo-benefício. Indicar alternativa de ações capazes de minimizar o problema. Se eu não puder resolver esse problema, indicar alternativa e ações que eu possa diminuir. Então, com o passar do tempo, a legislação sendo aplicada, essas diferenças vão diminuindo e eu consigo resolver esse problema. Identificar as melhores soluções para minimizar o problema e valorizar a cidade. Quando eu divulgo o que é feito de boas práticas para essa acessibilidade, eu consigo tornar a cidade mais acessível. Então são 5 pontos que não é uma receita pronta, mas uma metodologia para me tornar esse processo da cidade acessível. E nós, como desenhista da construção civil, precisamos entender e compreender esses fatos. Isso influenciará no nosso desenho,
no trabalho que a gente vai fazer para os arquitetos, para os projetistas de estruturas, para o projetista de sistemas prediais, conhecer a legislação, a gente tem como trabalhar, desenhar e tornar um trabalho com melhor qualidade. Então, nessa nossa terceira unidade, temos um resumo da aula. Nós conseguimos ver a realidade das nossas cidades, que não são cidades pensadas para esse propósito, então elas têm que ser modificadas, diminuídas as questões dos efeitos maléficos para a acessibilidade e tornar a cidade mais acessível. Conseguimos ver algumas ações que podem ser tomadas e algum ponto a ponto. Não é uma receita para tornar a cidade acessível, mas é uma metodologia para conseguir essa cidade acessível. E os objetivos de tornar uma cidade acessível. Passível para todos, boa para todos. Todos ganham com a questão da cidade acessível. A mobilidade urbana não é pensada só por deficiente ou por portador de necessidades especiais. É pensada para todos. Bom trabalho, bons estudos e vamos continuar na nossa próxima unidade 4. Tchau!